Hoje nós vamos conhecer mais uma produção técnica do mestrado em Ensino e Saúde, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu sou Cibele de Moura Salles, sou docente do programa de pós-graduação e também coordenadora adjunta. Nós temos produzido vídeos para divulgar a produção técnica desse nosso programa. São produções voltadas para processos educativos no campo da área de ensino e saúde. Tem materiais riquíssimos e de muito valor científico e de intervenção na realidade. Então, hoje nós vamos conhecer a produção técnica da Nauristela. Vamos conhecer a Nauristela? Bom dia, Nauristela. Bom dia, professora Cibele, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você, falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez junto, que você foi minha orientadora, né, nesse trabalho. Lembrar um pouquinho da UEMS, né, de tudo que a gente construiu aí, do tempo que eu trabalhei aí na UEMS. Bom, como você já falou, meu nome é Nauristela Paniago, né, eu sou servidora efetiva do estado do Mato Grosso do Sul. Eu atualmente estou trabalhando em Campo Grande, na Agência de Regulação de Serviços Públicos, mas no período do mestrado eu fiquei de 6 a 7 anos trabalhando na UEMS, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, aí em Dourados, na sede. E nesse período que eu desenvolvi o trabalho no programa de pós-graduação em Ensino e Saúde. Foi minha primeira orientanda, olha que honra estar aqui hoje com você. Eu quero que você conta para a gente, Nauristela, de onde surgiu a ideia, porque ela trabalhou com professores do ensino superior num estudo e que fez uma produção técnica para pensar uma intervenção educativa para eles. E professor, agora vocês sabem que nós estamos em alta nesse desafio que a gente está vivendo de ir tudo para online, no virtual, enfim. E aí, conta um pouco para a gente do seu estudo, da produção técnica que você fez, por que da ideia, né, de trabalhar com o docente da instituição. Ok. No período que eu trabalhei na UEMS, eu desenvolvi as minhas atividades num departamento que trata da qualidade de vida e da saúde dos trabalhadores da instituição. E a gente estava tendo muitos desafios, e a gente começou a trabalhar os afastamentos por saúde, e começamos a pensar a relação desse afastamento com o próprio trabalho, com as questões individuais, o que estava acontecendo na instituição. Então, diante destes desafios e de vários obstáculos que a gente teve no período, o processo seletivo para o mestrado foi uma busca de qualificação para o trabalho, qualificação para a minha prática e de procurar novos olhares e abordagens para fazer o trabalho que eu e a equipe desempenhávamos lá na PRODES, né, que era a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social. Então, a ideia surgiu do trabalho mesmo, e o mestrado é um mestrado profissional, então parecia que tinha tudo a ver. E realmente, quando a gente começou a estudar e começamos a trabalhar o projeto de pesquisa, a gente encontrou um caminho, e o caminho foi trabalhar com foco nos trabalhadores docentes, né, nos docentes da instituição. E conta... Desculpa. Já falo sobre o trabalho? Por favor, conta pra gente como que você pensou essa parte metodológica, de como conhecer essa realidade do docente e qual a sua ideia depois para fazer intervenção educativa, né? Tá. Bom, a gente fez primeiro um estudo através de narrativas, então a gente procurou conhecer as vivências dos profissionais, né, da educação superior aí na instituição. Então nós fizemos entrevistas individuais. Essas entrevistas, elas foram utilizadas para a construção de uma narrativa que foi constituída pelo conjunto das informações, de dados, de tudo que os docentes passaram para a gente durante as entrevistas, e aí, através da construção dessa narrativa, a gente elaborou oficinas com os docentes em que eles validaram essa narrativa. E os núcleos argumentais dessa narrativa, que foi validada pelo grupo, a gente utilizou
para desenvolver o material didático-pedagógico e aí, né, a produção técnica, que teve como objetivo um trabalho de intervenção em saúde do trabalhador e mais especificamente na saúde do trabalhador docente, né, do ensino superior, com foco na convivência do trabalho, com foco nas relações interpessoais, na organização do trabalho, nas condições de trabalho. Então, o objetivo da produção técnica foi a construção a construção de um plano de oficinas de intervenção para a promoção de saúde desse trabalhador. Então, toda a produção técnica, a gente desde o começo, a ideia não era entregar um passo a passo, um roteiro de como desenvolver a oficina, mas como nós pensamos, como chegamos naquele trabalho, o que poderia ser feito, e com base no objetivo, né, da intervenção, que foi, né, que teve origem nas vivências desses docentes, a ideia era deixar registrado na produção como alguém poderia pensar esse tipo de trabalho, um trabalho de promoção de saúde para os trabalhadores. Então, a gente mostra o caminho que a gente traçou, né, desde a construção da narrativa, e depois todo o caminho pensado na articulação das teorias, né, do referencial teórico que a gente utilizou para trabalhar as oficinas. Eu acho que, eu sou suspeita, mas acho que ficou um trabalho muito belo, no sentido de que a gente consegue, nessa produção técnica, pensar no papel do facilitador, como que ele poderia fazer toda essa lógica e disparando essas oficinas, esse diálogo com os docentes, para eles refletirem a prática deles, para eles repensarem a questão da convivência, e aí sempre no título, né, do seu trabalho, prazer e adoecimento, né, e sofrimento docente, né, no trabalho. Então, assim, né, de quanto que essas coisas andam juntas e que a gente precisa ir falando, equilibrando, né, e avançando no enfrentamento delas. Então, assim, eu acho que é um material riquíssimo que dá para pensar nesse trabalho com os docentes até em outros espaços, não só no docente de ensino superior, né? E aí ele vai apontando mesmo caminhos de possibilidades de intervenção, de construir espaços, acho que significativos para esses docentes no espaço do ensino, no espaço escolar, né? A ideia foi justamente construir esse espaço para que o grupo de trabalhadores pudesse juntos, né, num espaço coletivo, aberto para eles, em que eles pudessem conversar sobre as estratégias que cada um tem para lidar com o sofrimento do trabalho, com os obstáculos, com as dificuldades que eles têm no dia a dia, mas também dividir as dificuldades, as angústias, o sofrimento, né? Então, a ideia era criar esse espaço e quando a gente fala na oficina do trabalho do facilitador e de como usar os grupos operativos e de como entender o grupo, né, como um processo de aprendizagem para os envolvidos, né? Então, para os trabalhadores, para os docentes. Então, a ideia era a gente mostrar como olhar para esse grupo, como participantes ativos que iam trabalhar o próprio processo, né? Então, a ideia não é que os facilitadores fossem pensando todos os objetivos, traçando as estratégias e direcionando o grupo de uma forma muito rígida. A ideia é que o grupo fosse se apropriando aos poucos do próprio processo, né? E através disso, estabelecendo os objetivos deles, talvez até levando algumas atividades do trabalho que foram discutidas ali dentro do grupo para fora do grupo, como propostas de atuação, né, desses docentes na organização do trabalho, no contexto de trabalho deles. Então, a ideia era mostrar como fazer isso, né, articulando as ideias de autonomia, de educação para a autonomia do Paulo Freire, a técnica dos grupos operativos e exatamente nessa questão do sofrimento e do prazer, trabalhar na psicodinâmica do trabalho, que traz esse olhar de que o trabalho ele
ele caminha por esses dois aspectos, né, da vida. Então, pode ter sofrimento, pode ter prazer, e isso que foi rico de ouvir as vivências dos professores, e até hoje sou muito grata por todos que foram tão generosos e participaram da pesquisa, porque ouvir a vivência deles fez a gente construir esse trabalho aberto, em que o próprio grupo, né, desenvolveria o trabalho ao longo do tempo, porque nas entrevistas e na oficina foi possível perceber o quanto rico era, né, a relação de cada um com o trabalho. Então, coisas que causavam sofrimento para alguns eram objeto de prazer para outros, né? Então, essa dinâmica que é algo rico e que no grupo poderia ajudar, né, ajudar o grupo, o conjunto a desenvolver uma relação com o trabalho e uma convivência também entre os pares, né, provavelmente de uma forma mais produtiva e mais efetiva, que pudesse contribuir mais, né, para a saúde e para o desenvolvimento do trabalho de cada um. E eu acho que é bacana porque também você foca na questão metodológica da narrativa, que é um processo que pode ser usado também. A gente depois vai estar colocando aqui na descrição desse vídeo os links para essas publicações, né? Tanto mostrando passo a passo de como fazer essa narrativa, ou seja, como do processo metodológico, uma construção de narrativa que pode ajudar em outros espaços a conhecerem a realidade, né? E pensar numa lógica do que você pensou, para também trabalhar dessa forma aberta, para que esse grupo possa olhar, né, para essas questões e construir coletivamente. E também o de pesquisa, né, pesquisa narrativa em saúde, de como que a narrativa pode ajudar no processo de pesquisa, né, de avançar. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho desse material para a gente poder divulgar, porque eu acho que os dois estão muito ligados com a produção que você fez no mestrado. A gente teve um artigo, né, publicado na Interface sobre a construção da narrativa, e a gente junto com o professor Edson, né, com o professor Salles, a gente demonstrou passo a passo do pensamento, né, do que foi executado mesmo na construção da narrativa, na realização das oficinas, como que as entrevistas individuais se transformaram numa narrativa colorida, coletiva, e depois como que isso foi validado pelo grupo e utilizado, né, para o trabalho de pesquisa, e depois como que a gente, do fruto dessa pesquisa, desses achados, como que a gente construiu as oficinas. Então tem esse artigo, o primeiro que foi publicado na Interface, e depois a gente aprofundou um pouquinho mais, né, no artigo que foi publicado no livro Pluralidade Masculina, que, como você falou, vai estar na descrição do vídeo, né? Então, foram dois trabalhos muito relevantes, e que o segundo que a gente realizou ainda depois, né, um pouquinho depois de já concluído todo o processo do mestrado, em que a gente pôde se debruçar um pouquinho mais sobre alguns aspectos da narrativa e mostrar outras formas, né, de utilização da pesquisa narrativa em saúde. Então, foi um trabalho bacana que me ajudou bastante, assim, e que eu sou muito grata, tanto aos professores que participaram, né, da pesquisa, quanto a você, ao professor Salles, ao professor Edson, que estavam comigo desenvolvendo esse trabalho. Na hora que você falou narrativa colorida, eu falei, você viu, sabe o que você viu? As narrativas, depois de transcrever, você marcando de várias cores, né? Então, assim, eu consegui ver, a hora que você falou colorida, eu vi o material na hora que estava construindo as narrativas, dessa beleza mesmo, acho que é coletiva e colorida, né? Porque era de uma beleza mesmo, a narrativa ficou muito, apesar de falar de sofrimento também, mas era uma narrativa muito colorida e bela mesmo. Obrigada, Ana Auristela, por esse bom papo, por essa conversa, por apresentar para a gente esse material que você fez e por ter estado com a gente. Foi uma honra tê-la como mestranda no nosso programa. Agora temos a mestre, né, Ana Auristela, e por ter sido me orientando. Muito obrigada por participar conosco hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, de estar revendo você, de estar lembrando, né, de tudo que a gente passou no mestrado. Eu também lembrei na hora do colorida, eu comecei a pensar por que eu falei colorida e lembrei né, de que realmente era tudo colorido. E foi um processo colorido. Acho que o processo do mestrado é um processo que a gente tem muitas dificuldades, a gente passa por muitos obstáculos, mas a gente estava num grupo bacana, um grupo de alunos, de professores, que ajudou muito, né, esse processo. Eu fiz parte da primeira turma, né, do mestrado, então foi algo enriquecedor e que trouxe assim, mudanças muito significativas para a minha vida, que eu trago hoje para o meu trabalho, né? Já fico olhando onde eu estou inserida, quais as... Nós, em plena época de internet, tivemos um travamento, né? E a Nora Estela estava, então, nos agradecendo, né? Falando desse momento da vida que ela viveu no mestrado. Isso, foi um momento, né, como eu estava falando, realmente muito colorido, né, lembrei dos alunos da primeira turma, dos professores, foi um momento de bastante enriquecimento para a minha vida profissional e pessoal também, porque a gente traz muita coisa para a vida da gente, né? Então, eu acho que para finalizar, só convidar as pessoas, né, que estiverem vendo o vídeo para entrar, né, não ver esse vídeo, ver outros, que acho que vocês vão fazer outros vídeos também, e entrar no site, né, da UEMS, conhecer a instituição, conhecer os outros programas de mestrado, doutorado, conhecer um pouquinho mais do programa de mestrado profissional em ensino e saúde, conhecer as linhas de pesquisa, os objetivos, conhecer a nossa produção técnica está lá, né? Conhecer o currículo dos professores e avaliar, né? Acho que daqui a pouquinho começa o processo seletivo. Eu tenho certeza que vai ser um programa que vai enriquecer, né, e qualificar a vida profissional, né, de muitos outros profissionais da área de saúde. Então, eu acho que é bacana a gente falar, né? E eu tenho tanto que agradecer ao EMS nesse período, ao mestrado. Então, acho que seria bacana as pessoas, né, que estão vendo a gente darem uma olhadinha no programa e avaliarem, incluir, né, o programa de mestrado profissional em ensino e saúde na vida delas, né? E acho que vai ser muito rico. E obrigada, professora. Né? Foi um prazer trabalhar contigo, um prazer te rever novamente e obrigada por tudo. Eu que agradeço por esse dia, né, por essa conversa. E olha, não tem nada melhor que uma propaganda feita, né, por quem viveu, veio então conhecer nosso programa. Nós agora em outubro de 2020 vai estar abrindo um novo edital de seleção para o ano que vem. Venham conhecer o nosso programa. E aí, aqui, cliquem no link, se inscrevam no canal e conheçam as produções técnicas que podem ajudar muito no seu dia a dia no trabalho. Dependendo de onde você estiver, tem um material para você. Tem na área da hospitalar, na atenção primária, com administração de medicamentos, com professores. Então, é uma possibilidade imensa no campo educativo. Fiquem conosco e até o próximo programa.